Olá pessoal, meu nome é Paulo. Eu estarei agora falando sobre a plataforma Unix, Linux e a tendência de mercado, tá? Lembrando que esse tema ele fica um pouco complexo porque há cerca de 6 anos atrás, aproximadamente, eu já participei de uma palestra que falava sobre Linux e a tendência de mercado. Porém, tem um detalhe, naquela época, sim, o Linux ele estava em processo de implantação. Hoje, nós já vemos que o Linux ele veio, emplacou, e hoje pequenas, médias e até grandes empresas já usam essa plataforma, né? Esse sistema operacional Linux, que é a que vemos aqui hoje na nossa realidade. Sistemas operacionais e o público. Bom pessoal, como eu gostaria de falar sobre algumas experiências também que eu já tive a oportunidade de presenciar. O sistema operacional e o público eu caracterizo da seguinte forma: o usuário na empresa. Você, principalmente se for um administrador de rede ou de sistemas, e atuador também, ou vamos dizer assim, um suporte de helpdesk. Você vai ver que na empresa é um grande índice, principalmente quando está inovando ou implantando esse novo sistema na rede, ou nos escritórios, ou independente do local, mas na empresa. Quando começa a migrar para esse tipo de sistema operacional, vocês vão encontrar uma grande resistência dos usuários. Por exemplo, o usuário na empresa, ele odeia, principalmente se ele não tem assim habilidade com o sistema Linux. Então você vai ver que isso é real, isso é uma grande realidade que eu estou falando, de ele absorver a ideia de esquecer o Windows e estar trabalhando com o Linux a partir dali. Primeiro, que o usuário, no caso aqui no próximo tópico aqui, nós podemos ver o usuário doméstico. É raro ainda o usuário ele pedir para que seja instalado um Linux no sistema, como sistema operacional no computador dele, tá? Normalmente ele, embora ele seja vendido com o Windows ou com o Linux, mas se for com o Linux, alguns casos eles pedem para que sejam trocados de sistema operacional, principalmente se o usuário ele já usa o Windows, ou seja, ele já conhece, domina o sistema operacional Windows, então ele não pedirá para instalar o Debian ou o SUSE, Mandriva, Ubuntu, qualquer que seja a distribuição. Ele vai querer o Windows. Se ele já conhecia o Windows, veio com o Linux, ele vai naturalmente pedir que seja trocado para o Windows. Agora, na empresa, a não ser que seja uma determinação da direção ou da chefia da empresa, entendeu? Eles sim vão adotar, mas com muita reclamação. E é raro o usuário doméstico, né, fazer esse tipo de implantação do sistema. Mas hoje é aquilo que eu estou falando. Algumas pessoas já estão aderindo sim o Linux dentro dos seus sistemas, né, dentro dos seus computadores residenciais. Outra coisa que eu gostaria de falar é dos sistemas híbridos. O sistema híbrido, o que seria isso que eu quero me referir aqui? É que, embora você use o Linux ou o Windows, você poderia sim ter os dois sistemas no mesmo computador. Ou seja, você poderia adotar uma distribuição dessas que eu mencionei do Linux, ou seja, Debian, SUSE, Mandriva, Ubuntu, qualquer que seja, ou outras. Eu estou referenciando essas distribuições porque eu já usei essas distribuições. Então, você vai ver uma que você melhor se adapte ou que tenha uma boa característica, que se identifique, e você vai deixar. Você também pode colocar o Windows na máquina. Agora, a outra realidade aqui dos sistemas híbridos enquadra aqui para uma empresa onde o administrador de rede ou administrador de sistema, vamos dizer assim, o administrador de servidores, ele trabalha com sistemas, por exemplo, com plataforma Linux e Windows.
Existem algumas aplicações dentro de empresas que elas não rodam na plataforma Unix, Linux. Ela roda somente no Windows. Então, nós podemos usar o que? Uma virtualização, online, né, para poder virtualizar aquela aplicação para que seja adequada, ou seja, possa rodar perfeitamente dentro da empresa. Se a plataforma que ele está usando não permite a aplicação que ele deseja, então ele pode ter um outro sistema até mesmo na mesma máquina, ou seja, dois sistemas na mesma máquina, tá? O administrador, ele é o camarada, a pessoa ali, o profissional, que vai administrar toda essa questão, tá certo? Então, nessa questão aqui do primeiro tópico que eu estou me referindo, é difícil mais para quem administra, porque, sinceramente, o administrador de rede ou de sistemas, quando eles lidam com plataforma Linux, né, ele tem uma certa dificuldade até mesmo para ajustar a rede. Mas uma vez que ela foi ajustada, nós podemos perceber que não vai ter mais grandes problemas, tá? Eu quero limitar a minha, vamos dizer assim, a minha opinião sobre usar um servidor Windows ou um servidor Linux. O que eu gostaria nesta palestra, tá, de primeira mão, é deixar claro o seguinte: para eu ser sincero, eu não gostaria de fazer nenhum tipo de comentário referente a isso. Mesmo porque, na minha opinião, tem que ser o seguinte: se eu vou dar a opinião sobre usar Windows ou Linux, eu preciso dominar muito bem os dois sistemas. Ou seja, eu preciso dominar muito bem o Windows e preciso dominar muito bem o Linux. Porém, então eu vou limitar a minha opinião. Por quê? Porque é evidente que algumas pessoas chamam o Windows de Ruindows, por ser um sistema talvez falho, que eles alegam, então o melhor é o Linux. Mas será que essa pessoa esse profissional que está falando do Windows, ele domina o Windows? O primeiro passo é esse que eu digo. Primeiro temos que ser conhecedores dos dois sistemas operacionais, tá certo? Então, eu gostaria de limitar a minha opinião, mas vou adiantar uma coisa. O administrador de servidor, gente, ali, o servidor de arquivo, servidor de internet, que vamos estar falando mais adiante aqui ainda do proxy, é uma situação bem delicada, porque para uma rede funcionar perfeitamente, ele vai precisar ali de um Apache, de um Samba, conforme eu já comentei aqui desse tópico de sistemas híbridos, nós vamos precisar sim de um Samba, tá? De instalar algumas aplicações para que ele sincronize os dois sistemas operacionais, ou seja, rode na mesma rede o Windows e o Linux, tá? Mas isso aí é um tópico, vamos dizer assim, mais à frente. Oportunidades serão dadas para que os senhores também conheçam, tá? Adquirem esse conhecimento, tá certo? No próximo tópico aqui, pessoal, os sistemas operacionais e principais distros, né? Ou seja, eu estou referenciando Debian, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, Mandriva, pelo fato de eu já ter trabalhado com essas distribuições. Eu lembro que há 6 anos atrás, quando eu tentei implantar uma rede numa empresa com cerca de 110 computadores, o que foi que aconteceu? Era a determinação que fosse instalado como servidor o Debian. E eu falei, poxa, na época eu já conhecia, mas não a nível de servidor. Então, olha só, pessoal, há 6 anos atrás, tudo era mais complicado, era mais difícil. E observem bem o detalhe, na mesma rede que eu estou falando, existia sistema operacional que não tinha aplicação da plataforma para uma determinada aplicação. Ou seja, a aplicação ela só rodava no Windows. Então, era a ordem que instalasse o Linux. Então, nessa situação, ficava máquinas Windows e máquinas Linux nas determinadas divisões. Conclusão, eram sistemas, ou seja, na minha rede ela era híbrida. Porém, tem um detalhe: quando a aplicação rodava com o emulador,
eu fazia uma instalação de um ARM e a gente fazia emulação, tá? Virtualizava, eu usei muito o VirtualBox para poder trabalhar com a aplicação que era de plataforma Microsoft. Então era aquilo, a gente tentava adequar de acordo com a necessidade da empresa. Agora, o que emplacou na realidade, na minha experiência, foi o Debian como servidor e o Ubuntu como o sistema operacional que ficou melhor adequado para a estação, ou seja, para a estação local, né, a máquina dos usuários, dos servidores, dos funcionários. Experimentei outras distribuições aqui, porém o que melhor adequou foi o Debian e o Ubuntu, mas eu gostaria de ressaltar o seguinte: todas essas distribuições aqui que eu estou referenciando, elas funcionariam perfeitamente numa rede e não deveríamos ter problema nenhum. Outra observação que eu gostaria de fazer é que, como eu comentei anteriormente, 6 anos atrás, tudo era mais difícil. Eu instalava um sistema Debian na máquina e eu poderia ter placas de rede ou outros periféricos no computador e eu não conseguia instalar esses periféricos. Era tudo via comando na tela preta, tinha que criar, configurar script para poder que fosse instalado um determinado periférico. Hoje, a realidade é outra. Hoje você instala, por exemplo, o Ubuntu e você está entrando na internet antes mesmo dele ser configurado adaptador de rede ou configurações de internet. Se você não estiver passando por um proxy, você já está na internet. Basta você, no processo de instalação, clicar em algum link que você vai ver que você já está navegando. Então, a mudança ela foi muito rápido de um período, tá? Eu, com a minha experiência de 6 anos, eu observei que antigamente eu instalava uma distribuição e, por falta de informação também, eu tinha muito mais dificuldade. Hoje não. Hoje nós pegamos, buscamos pesquisando aí até mesmo pelo próprio Google, né? Pesquisamos e nós achamos a informação que nós estamos precisando. Então, eu gostaria de ressaltar assim: cada sistema desse que eu estou referenciando aqui, que pode ser o Debian, SUSE, Ubuntu, Kubuntu ou Mandriva, eles têm na realidade suas características próprias. Você escolhe ali uma tela, um gerenciador de tela, pode ser o GNOME, pode ser o KDE, o que melhor você se adequar, e você vai personalizar de acordo com o que você quer, as aplicações e tudo que vai rodar, tá ok? Aqui nesse tópico de segurança, pessoal, eu gostaria de ressaltar o seguinte: nós temos o HT-passwd, que na realidade é o ponto HT-passwd, é um arquivo simples usado para armazenar nomes de usuários e senha para autenticação básica do Apache HTTP Server. Recursos disponíveis a partir do servidor HTTP Apache pode ser restrito a apenas os usuários registrados no arquivo criado pelo .htpasswd. Ou seja, sempre quando nós formos utilizar qualquer tipo de aplicação, será necessário adicionar um determinado usuário para rodar naquela aplicação. E esse arquivo aqui é um arquivo de senhas que ele já vai nos permitir uma certa segurança. Lembrando que no Linux não é o HT-passwd que eu estou referenciando aqui agora, nesse momento, que é a segurança. Mas se vocês observarem aqui, existe um conjunto de aplicações. Por exemplo, o Squid. O Squid seria a nossa próxima aplicação a falar. O Squid é um servidor proxy que suporta HTTP, HTTPS, FTP e outros. Ele reduz a utilização da conexão e melhora os tempos de resposta, fazendo cache de requisições frequentes de páginas web numa rede de computadores. O Squid, pessoal, na realidade, ele ele trabalha com o proxy, tá? Um proxy autenticado ou transparente. Existem várias formas de trabalhar com proxy anônimo e etc. Agora, vamos lá. Eu já tive essa oportunidade de trabalhar com Squid, por isso que eu mencionei nesta palestra essas aplicações. Porque
Às vezes nós vemos na internet alguns arquivos de configuração. Por exemplo, você quer configurar o squid da sua rede no seu trabalho. Porém, você está encontrando dificuldade. Aí você joga no Google lá, squidconf, squid.conf. Aí você vê um squid.conf já configurado e o autor ali do tutorial diz que aquele tutorial é o perfeito. Sim, ele é o perfeito para a empresa dele, para rodar nas aplicações que ele está usando. Você pode imaginar assim: ah, mas se eu copiar esse squidconf ou alterar o meu arquivo, ele vai também rodar na minha empresa. Se eu trocar o nome das empresas, aí troco aquela ACL, faço isso e altero e vai rodar. Olha só, pode funcionar? Pode funcionar. Porém, também pode não funcionar. Então, a realidade é essa. A configuração do Squid, mais na frente eu devo estar mostrando um arquivo em squidconf, vamos dizer assim, ajustado de acordo com uma empresa. Então vocês vão observar que é muito detalhe. E o mais interessante é que uma linha errada, ou um ponto errado, um caractere mal direcionado, ele não vai rodar, ele não vai funcionar. Então fica essa observação para o Squid. E nós temos aqui, pessoal, o proxy, tá? Proxy um proxy de filtragem de conteúdo frequentemente suportará a autenticação de usuário para controlar o acesso à web. Ele normalmente também produz registro para dar informações detalhadas sobre URLs acessados por usuários específicos ou para monitorar estatísticas de uso da largura da banda, né? O que acontece, pessoal? O proxy, a maioria das empresas, elas adotam o proxy pelo seguinte: o proxy autenticado. Eu vou reservar aqui, eu vou me limitar a falar do proxy autenticado, porque na empresa que eu trabalhei, eu lidava com esses 110 computadores na rede, porém, como era, vamos dizer assim, existia dentro de cada seção, vamos dizer que 3 computadores cada seção, só que tinha ali numa base de até 7 funcionários usando essas 3 máquinas. O que acontecia frequentemente? Existia os acessos indevidos. O que são esses acessos indevidos que eu me refiro? Os acessos indevidos são aqueles acessos pornográficos e também sites vamos dizer assim, de venda, sites que impedia de certa forma de namoro, de relacionamento, impedia do funcionário estar executando a tarefa dele, da função normal do dia a dia. Então o meu chefe, ele falou o seguinte: olha, eu quero saber o que o pessoal está vendo durante o expediente, que tem pessoas aqui que não estão produzindo e eu percebo que a gente entra no determinado setor e estão na internet, agora eu não sei o que estão fazendo. Então nós vamos começar a restringir o acesso desse pessoal. Então qual foi a forma mais indicada? Colocar o proxy em atividade. O proxy autenticado, observem o detalhe, o proxy autenticado, como eu já informei anteriormente, não é o proxy ou o squid ou o HTPassWD que como é que se diz? Eles vão, como é que se diz, funcionar separadamente. Agora é que nós vamos começar a nos entender. O proxy, o squid e o HTPassWD, assim como os outros que ainda deverei falar, eles trabalham sincronizando, ou seja, você precisa trabalhar em cima de cada arquivo desse, configurando de modo que ele sincronize as informações. O proxy, por exemplo, ele vai autenticar o usuário. Meu nome Paulo. Funcionário Paulo. Eu vou entrar na internet, vai pedir autenticação. Eu me loguei como Paulo. Vou botar a minha senha e vou navegar na internet. Porém, tem um detalhe. A partir do momento que eu me loguei no proxy autenticado, a partir dali, todo o conteúdo que for acessado na internet, eu estarei sendo o responsável por aquele período, certo? Ou seja,
a responsabilidade daquele horário de uso é meu. E onde foi feito essa configuração? Em conjunto com o HT-PassWD, que foi instalado o usuário, foi adicionado o usuário, o squid, que é o arquivo de configuração, que faz com que me permite eu entrar em alguns sites ou não, porque ali nós definimos alguns arquivos como sites proibidos, palavras proibidas, sites liberados, palavras liberadas, URLs proibidas, URLs liberadas. Isso vai ficando de acordo com o perfil da empresa, como o chefe precisa, o que ele quer. Então aqui nós já conhecemos o HT-PassWD, o squid e o proxy, ou seja, já perceberam que é um conjunto de informações. Agora eu vou estar falando do SARG. O SARG, na realidade, pessoal, o que é o SARG? O SARG, aqui nós temos essa definição da sigla para Squid Analysis Report Generator. É um gerador de relatórios que provê informações sobre a atividade dos usuários do Squid com riqueza de detalhes e interface agradável. Olha só, pessoal, eu falei desses três arquivos anteriores que nós configuramos e que nós usamos nessa determinada aplicação de autenticação. Certo? Comentei também que o meu chefe pedia o acesso dos funcionários para que ele estivesse analisando para saber o que eles estavam fazendo. É nesse arquivo, o SARG, nessa aplicação, que é gerado esse tal relatório que dá realmente, pessoal, toda a riqueza de detalhe, quanto tempo o funcionário passou naquela página, o que ele viu, a taxa de transferência de banda da rede, tudo que ele consumiu ali vai estar detalhadamente, inclusive com hora, com tempo, em milissegundo, tudo que ele viu. Ou seja, uma ação que foi feita semana passada, buscando através desse relatório, nós podemos verificar que hoje eu tenho acesso ao computador vamos dizer assim, um exemplo do DRH, que você semana passada verificou através do perfil, porque todo o acesso da internet ele foi autenticado, independente de quem quer que seja, vai estar ali, quando for gerado o relatório pelo SARG, o nome do usuário que logou naquele detalhe, naquele exato momento. Você clicou no nome dele, pronto, veio todo o conteúdo que foi acessado naquele período, certo? Então é assim que funciona o SARG. Ele vai dar uma base e você ainda pode imprimir todo o relatório de acordo com o período que o seu chefe ou o patrão ou para quem quer que seja levado esse relatório, ele vai com riquezas de detalhe realmente, tá? E daí vai se tirar uma conclusão se o funcionário realmente está fazendo alguma coisa de útil para a empresa ou não, tá? Aí outras regrinhas aqui, outras aplicações de segurança, é o firewall. O firewall é a parede de fogo, como todos nós conhecemos, lembrando que esse firewall é a mesma funcionalidade do Windows, tá? É o mesmo da plataforma Linux, né? É um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. O firewall pode ser do tipo filtros de pacote, proxy de aplicações e etc. Os firewalls são geralmente associados a redes TCP/IP. A complexidade de instalação depende do tamanho da rede, da política de segurança, da quantidade de regras que controlam o fluxo de entrada e saída de informações e do grau de segurança desejado. Ou seja, pessoal, é mais uma forma de segurança. Para quem pensa assim, poxa, eu não vou ter segurança com o Linux. Isso, pessoal, estou falando para quem não é conhecedor desse sistema operacional, tá? Porque quem já é conhecedor, com certeza já sabe da segurança que esse sistema já nos permite, né? Então nós temos aqui o firewall. E para que os senhores entendam, até mesmo o firewall ele vai ter que ser configurado de acordo com o squid. O squid e o firewall eles vão ter, por exemplo, definições que você vai permitir uma opção e ele vai estar bloqueando. Então, por exemplo, existem arquivos
que eles são proibidos, mas com nomes proibidos. E vocês vão ver que isso vai estar dentro do SQUID, ou seja, na pasta do SQUID, palavras proibidas, pornográficas, etc. Mas existem muitas palavras que elas têm o mesmo sentido, ou tem parte dela que não é proibido, entendeu? E vocês vão observar que, nesse caso, nós vamos ter que ter um jogo de cintura, ou seja, trabalhar dentro desses arquivos para tentar administrar essa situação. Pô, esse nome aqui, ele não é proibido, porém, então você vai ter que fazer mencionar isso no SQUID, num arquivo de palavras liberadas. Então você vai ter que fazer mencionar esse tipo de arquivo. Nós temos também aqui, pessoal, o IPTable, né? Todos já também devem ter ouvido falar. Através de regras, podemos fazer com que os pacotes possam ser ou não recebidos, a rede, né, toda. E a determinada máquina, interface ou mesmo porta de conexão. O IPTable trabalha através de tabelas, chains e regras. Olha só, esse IPT acontece, você coloca dentro do SQUID, dentro do SQUID, máquinas IPs liberados, ou seja, IP, né, uma máquina IP liberada para um determinado acesso, mas toda a rede os outros IPs elas são proibidos de alguns acessos. Mas você, por exemplo, o teu chefe, não, olha só, eu quero que você proíba todo mundo, mas eu tenho acesso. Vamos dizer que é o falso moralista, ou o camarada que quer ter todo o poder. Aí você vai fazer o quê? Você vai configurar o SQUID, porém você vai ter que criar regras, conforme dito aqui, dentro das regras, né? Você vai criar uma liberação para esse determinado IP, ou seja, toda a rede não passa nessa segurança para ter acesso a um determinado site ou uma página ali qualquer, mas o do seu chefe você vai ter que configurar. Então você vai criar regras, tá? Em conjunto com o Firewall, entendeu? E junto com o SQUID. Vai estar tudo sincronizado de modo que ela vá fazer esse acesso a determinada página. Então, pessoal, essa é a grande realidade. Nós temos hoje, por exemplo, uma gama de configurações, tá? Não são poucas. Eu posso até admitir que eu tive muita dificuldade numa das empresas que eu trabalhei para implantar todo o sistema Linux, porém híbrido, porque algumas aplicações necessitavam de Windows e não rodava na plataforma Linux. Então eu tive que emular, instalar VirtualBox, o Wine, fazer a adaptação, vamos dizer assim, o sincronismo da aplicação que rodava dentro do Windows, mas que rodasse no Linux. Então a gente vê da seguinte forma: tudo é uma questão de adequar o sistema de acordo com a necessidade. Agora vamos lá. Sabemos que vamos achar muita dificuldade, nós vamos achar resistências por parte dos usuários, e é aquilo, o bom profissional é aquele que se preocupa em deixar todos, vamos dizer assim, os funcionários trabalhando de acordo, porque às vezes o camarada, o funcionário, ele é competente, ele trabalha, ele é esforçado, mas ele tem dificuldade de trabalhar com o sistema operacional. Então, ali é onde é necessário que o profissional helpdesk, ou seja, o que dá o suporte, ele vai precisar, de certa forma, fazer uma atualização de modo a prestar esse tipo de serviço. Tá certo? Então, só para relembrar aqui, o HTPasswd, o SQUID, PROC, Sarge, Firewall, IPTables, esse, pessoal, são alguns dos arquivos. Porém, existem outros arquivos que não foi mencionado aqui, porque eu fiz questão de deixar isso aqui como modo ou na forma de segurança, tá ok? Mas nós sabemos que o próprio Linux ele já é um sistema bastante seguro. Primeiro,
No Windows, não querendo fazer a comparação, mas de qualquer forma já é visível a todos e todos são sabedores. Um determinado vírus, ele se auto-executa dentro de uma plataforma Windows. Ele vai se auto-executar. Dentro do Linux, ele já não faria isso. Não que o Linux não pegue vírus, ele vai sim ser contaminado. Porém, ele não vai ter uma possível execução. Porque, na maioria das vezes, existe a condição do root, que é o superusuário, que é o camarada que é o administrador. Ele vai plotar essa situação e ele vai negar essa execução do vírus. Porque se você trabalha numa determinada administração de empresa na área de TI, você vai ver que se trata de vírus. Então você não vai deixar rodar aquela aplicação. Então você vai estar sabendo que isso não é, vamos dizer assim, viável para a rede. Então isso deve ser vírus. Ou você vai estudar e você não vai deixar executar. No Windows não. O Windows ele já se auto-instala, já propaga pela rede e assim vai embora. Na realidade, depois que instalei, a equipe instalou, toda a equipe do CPD instalamos, numa certa ocasião, pela madrugada, nós tivemos que ir para a empresa de madrugada, desconectar todos os computadores da rede que estavam com, vamos dizer assim, 80% das máquinas, vamos dizer que 80% das máquinas eram Windows. E nós estávamos em processo de migração para o Linux. E nós tivemos que ir numa madrugada para retirar vírus da máquina. A partir daí, nós começamos a adotar mais com frequência o Linux e foi diminuindo o índice de contaminação pela rede. E nós tivemos que um processo muito delicado, porque nosso antivírus não era um antivírus muito padrão, que eu vou até reservar esse comentário, mas, na realidade, o Linux ele nos deixa numa situação mais confortável, tá certo? E agora aqui, pessoal, eu tenho uma conclusão para ser feita. A conclusão, o Windows ou Linux? Olha só, eu volto a repetir, eu vou me reservar de não fazer esse tipo de comentário. Eu sou adepto ao Linux, que o Linux é melhor. Ou o Windows é pior. Olha só, a questão é, você domina o Windows? Dominar o Windows que eu me refiro é toda a questão da administração. Não é saber ligar o computador e dizer que o Windows não presta, que o Linux é melhor. A maioria dos adeptos ali ao Linux, eles falam porque também não foram a fundo no Windows. Eu não quero dizer que eu sou contra o Windows, negativo, muito pelo contrário, eu uso o Windows. Porém, tem algumas aplicações aí que quando eu quero fazer, eu realmente prefiro usar o Linux. Mas eu usaria sim o Windows, tá? Eu quero deixar isso bem detalhado aqui. Por quê? Porque às vezes a gente ministra uma palestra, mas o palestrante ele não gostou, não gosta, ou não apoia, ou não aprova. Eu não sou de aprovar nada, eu não tenho que aprovar nada. O que eu quero informar, o que eu tenho que fazer é contar a minha experiência e dizer o que aconteceu. Porque eu conheço pessoas que odeiam o Linux, porém dominam a área muito bem do Windows. Mas eu até converso às vezes, no dia que passar a dominar o Windows, o Linux, ele vai ter outra, vamos dizer assim, outra ideia, né? Ele vai ter outro conceito sobre a determinada plataforma. Mas tudo bem. Agora eu vou deixar na conclusão o seguinte, olha só, para a gente falar sobre isso, a gente tem que ver alguns tópicos. Vamos dizer assim, a liberdade, por exemplo, que você tem uma liberdade de escolher dentre essas distribuições e entre muitas distribuições que têm custo mínimo, porque elas são vendidas, você paga por esse sistema, né? Agora, tem outras que são completamente gratuitos, você não vai gastar com nada, sem cobrança assim, de licença ou medo de violar, vamos dizer assim, os direitos, né? Tem gente que não aprova a questão da pirataria. Então, nessa realidade aí, você vai ter essa liberdade. Então, você pode optar por escolher um desses sistemas que eu comentei anteriormente, o Debian, o SUSE, o Ubuntu, o Kubuntu, o Mandriva, e você não vai pagar nada, e você não vai estar sendo, vamos dizer assim,
taxado como um pirata, né? Até mesmo, eu posso falar a nível de empresas, né? Que a maioria das empresas, principalmente na que eu trabalhei, ela era fiscalizada. Periodicamente chegava uma equipe e queria saber como é que estava a situação dos softwares lá na empresa. Tá? A questão também, olha só, vamos botar aqui a estabilidade. O Linux tem uma performance de alto nível, com pouca probabilidade de bloquear o sistema, né? Normalmente só ocorre com falhas de hardware. É aquilo que eu comentei anteriormente, a gente às vezes, por não saber configurar, hoje é tudo mais prático. Hoje você instala um sistema de Linux e ele já instala todos os periféricos sem problema nenhum, tá? Então, vamos dizer assim, quando o sistema está rodando perfeitamente, ele não vai te apresentar problema, ele vai te deixar numa situação de conforto muito bem. Na questão da segurança, como eu já falei, não existe qualquer outro sistema com nível de segurança do Linux. As poucas vulnerabilidades não afetam o sistema da mesma forma como afeta o Windows, conforme já também falei, fiz alguns comentários, né? Nós temos também a eficiência em rede, conforme eu comentei, que eu posso trabalhar como, vamos dizer assim, com sistemas híbridos, né? E depois que ele está configurado e ajustado, dificilmente vai dar problema. Agora, podemos falar também, eu digo dessa realidade para o Linux, a fácil instalação e flexibilidade. Por quê? Porque não é tão difícil. E na própria instalação, como eu já mencionei anteriormente, você já vai fazendo o quê? Entrando até na internet. Se tiver que buscar algum pacote ou não, você pode fazer posteriormente, que não vai ter problema nenhum. As atualizações delas totalmente gratuitas, né? Você tem vários lugares de links de acesso a esse tipo de atualização, né? A otimização de espaço ela é bem reservada, é bem diminuído, não tem essa grande capacidade de armazenamento dos arquivos do sistema e ele fica limitado, tá? O suporte técnico também é uma questão de, é fácil até lidar com isso, não é tão difícil. Antes, é aquilo que eu comentei, era tudo mais difícil, mas hoje não, tá? E aquilo, dentro de uma mesma, vamos dizer assim, uma sequência de aplicações, você tem softwares educativos, né? Você pode escolher vários e qual se adequa melhor ao seu perfil. Você não precisa de muita coisa. Por quê? Porque você já tem essa gama de opções para instalar. E o que é mais importante nessa realidade, porque ele é um software livre. E ele é desenvolvido por parcerias, por pessoas que já estão ali fazendo de algum modo, já estão trabalhando em prol da comunidade para desenvolver melhor esse sistema, né? Dependendo da plataforma que ele vai fazer. Então, a grande realidade é essa. Nós temos que observar o seguinte detalhe. Hoje, já temos várias empresas que já têm, por exemplo, adequou, né, a esse sistema. Por exemplo, eu gostaria de mencionar o que também, que o Centro Europeu na Pesquisas Nucleares, né, que é a CERN, depende do Linux para fazer um imenso acelerador de partículas. É o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado na região noroeste de Genebra, na fronteira franco-suíça. Olha só, o smartphone que você carrega no bolso, ou tablet que você usa, né, para acessar a internet, se ele está rodando ali com Android, ele é baseado no Linux. Também você pode não saber, mas os servidores que sustentam sites que a gente visita diariamente, aí, assim como o Google, Facebook, também roda na plataforma Linux. Entendeu? Sistema de tráfego aéreo usa o Linux. O sistema de bolsa de valores de Nova York usa o Linux. E olha, desde 2007, que já é um tempo considerável, né? O controlador de tráfego de veículos da cidade americana de São Francisco também é com computadores baseados com Linux. Os trens de alta velocidade, aqueles trens japoneses, também operam usando o sistema Linux.
Olha só, é estimado que mais de 95 dos supercomputadores do mundo, entre os famosos, entre eles aquele do Watson, da IBM, que derrotou humanos em um jogo de perguntas e respostas, roda também baseado no Linux. E outra coisa, submarinos nucleares fabricados esses submarinos, eles também, que é usado, né, pelo governo norte-americano, também são operados por sistema baseado no Linux. Conclusão, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né, começou por testar esse software livre em 1998. Passados 5 anos, hoje já tem um tempo maior, né, que isso foi em 2003, já estava implementado em todas as caixas de multibanco dele, já tinha o sistema Linux. Atualmente o Banrisul dispõe de 3.000 equipamentos com Linux. Isso numa estatística que eu estou falando já desatualizada, tá? Que isso aí já é de tópicos anteriores que eu estou mencionando aqui. Segundo o gerente da unidade da infraestrutura de tecnologia de banco, né? No mundo, ao usar Linux nas caixas eletrônicas vai ser o de praxe, ou seja, todos vão migrar para o sistema Linux. A Procergs, que é uma empresa, né, de informática do Rio Grande do Sul, e é responsável também pelo processamento de dados desses mesmos estados, esta empresa ela é caracterizada por tentar alcançar sempre mais independência. Todo mundo quer o quê? Mudar para o software livre. Quer falar assim, eu sou livre, eu não preciso, os fiscais podem vir, mas podem achar outros erros, não no meu sistema operacional. Entendeu? Então, por esse motivo, eles estão usando o quê? O sistema Open Source, que é livre, né? Olha só, Banco do Brasil, né? Ele também é semelhante ali ao Banrisul, né? Que é um banco lá do Rio Grande do Sul. E também o Banco do Brasil adotou o software Linux. Já, às vezes, a gente não entende essa questão, mas as coisas elas estão acontecendo, evoluindo, e a gente fica, como é que se diz? Preso a determinada situação de dizer, poxa, o Windows ele veio, mas olha só, nós estamos presos a ele. A questão é, o Linux não. O Linux ele veio para facilitar a vida talvez da empresa, do usuário final, para a questão de, vamos dizer assim, de direitos, né? A questão de licença, tá? Computadores nas escolas hoje também eles já estão usando essa questão do software livre, tá? No Brasil, né? Porque desde 2009 que eu já ouvi falar que isso aí já estava sendo, já teve funcionando. No meu caso, o governo federal era determinação para que a gente, poxa, migrasse para o Linux, determinação. E a gente fez o que? Nós fizemos o que? Nós fizemos a migração. Primeiro com os nossos servidores, depois nós fomos ajustando as máquinas locais, né? E assim mesmo vai tendo avanço. Agora as dificuldades vão vindo, nós vamos sanando, vai chegando e vai prosseguindo. Outra empresa grande também que eu já vou mencionar, que é a Petrobras, ela também é uma das maiores petrolíferas, né, do mundo, e ela migrou seus sistemas para Linux. Conclusão, o governo do Paraná também tem esse mesmo caminho, essa mesma direção, tá? Se rendeu ali ao Linux. Por quê? É uma questão de viabilidade, é uma questão de custo-benefício, e assim vai. A Polícia Militar de Minas Gerais também já adotou esse sistema de Linux, né? Lojas Colombo também já adotou pelo que eu entendo, o processo foi feito em mais de 300 servidores dessa empresa. Ou seja, é uma empresa de grande porte e que aderiu ali o sistema Linux, certo? Outro que também é muito conhecida, as Casas Bahia. Todas elas, olha só, a empresa é popular em eletrodoméstico no Brasil. Deu início a essa alteração do sistema para Linux desde 2001. E muito rapidamente reconheceu as mudanças. Ou seja, tudo gira em torno do sistema operacional. Agora, é aquela questão, custo-benefício, você precisa de quê? Para quê? Os recursos. Agora, do Linux, sim, nós temos aí na internet.
pela internet, nós vemos uma gama de informações. Agora, volto a repetir, nem todos esses aplicações, elas são configuradas diferente da outra, ou seja, elas precisam estar sincronizadas, assim como o HTPasswd, que adicionou o usuário, adicionou as permissões, o Squid, você vai dar ali as ACLs para que ele rode perfeitamente como você prefere ou que você definiu. Você vai precisar de alguns recursos, sim. Então, aqui na realidade, pessoal, eu vou me limitar a dizer qual seria o meu melhor sistema operacional. Eu creio que, pela informação que eu passei, dá para os senhores perceber o quê? Que agora cada um tem como realmente definir ou decidir, tá certo? Porque eu vejo da seguinte forma: se nós temos a opção de manter seguro um estabelecimento, uma empresa ou a minha residência na questão de tecnologia, eu vou ser bem sincero nessa questão. Eu preferia o Linux, tá? Ele é bem mais fácil, ele é bem mais tranquilo para aqueles que já dominam, sabem o que eu estou tentando explicar. A questão é prática, você tem que praticar. Hoje, se você pretende migrar para esse sistema Linux, você vai precisar instalar um sistema na sua máquina, você vai ter que isolar do Windows, porque para você dominar o Linux, você vai ter que exaustivamente fazer as práticas ali do sistema operacional, ver quais são as aplicações que roda, se você tinha um determinado gravador no Windows que você gostava dele, você vai ter que usar o do Linux e tentar se familiarizar com ele, de modo que você não deixe a desejar. Se você não gostou daquela interface ou daquele tipo de aplicação, você tem condições de mudar para outros, porque essa é uma das facilidades do Linux, que ele te permite instalar várias opções, tá certo? E assim vai. Agora aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que fica algumas ACLs, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, a princípio, o Squid. O Squid é esse arquivo que está à frente, tá? Se vocês observarem, olha esses parâmetros, como que é configurado. Lembrando que uma barra dessa ou um caractere desse aqui errado, você vai observar que seu Squid não vai rodar, ou seja, não vai funcionar. Aqui na realidade, nós vemos aqui, ó, dentro do próprio Squid, parâmetros da autenticação do usuário, tá vendo? Aqui a gente ainda pode colocar, atenção, você está sendo monitorado. Por quê? Porque se o funcionário ele tem a intenção de tentar burlar o sistema, o que é burlar o sistema que eu me refiro, pessoal? Burlar o sistema eu defino uma palavra bloqueada, tá certo? Eu defini uma palavra bloqueada, mas a pessoa, ela conhece essa mesma palavra em chinês ou em italiano, ela joga em italiano, certo? Ela joga em italiano, como eu não defini nas palavras proibidas aquela palavra em italiano, então o proxy, o Squid vai deixar ele acessar aquela determinada página, certo? Porém, quando ele esbarrar numa palavra que esteja no banco de dados dele bloqueados, ele não vai mais ter acesso, ele vai, ou seja, ele vai sair da internet, vai ser derrubado, vai dizer que access denied, ou seja, acesso negado. Mas enquanto isso, eles vão, como é que se diz, passar, se não estiverem fazendo um acesso indevido, eles vão estar funcionando perfeitamente com acesso à internet. Porém, olha só, atenção, você está sendo monitorado. Isso aqui é só para divertir o usuário, que ele está vendo, que ele está sendo monitorado, que isso vai ser gerado um relatório, e que se ele for, porventura, fazer alguma coisa que não seja de agrado à administração, ele vai ser plotado e vai ser registrado. A regra padrão do Squid, tá? Nós temos aqui, ó, toda essa configuração de porta, tá certo? E temos aqui também, olha só, todas as portas liberadas para que possam acessar corretamente a internet, tá? Ter determinado acesso. E aqui tem, aqui, pessoal,
tá as ACL das, olha só, sites proibidos, sites liberados, palavras proibidas, palavras liberadas. Isso aqui foi criado de acordo com a empresa que eu trabalhei. Então, tá aqui, ó, negando, né, e liberando, negando e liberando, tá? Aqui estão as ACLs. Aqui é a classe da minha rede que eu usava. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para os senhores. Como é que o Squid deveria estar, o Squid Conf? Totalmente configurado de acordo com o perfil da empresa. Aqui eu gostaria também de mostrar outro arquivo, que é o Source List. O Source List é onde ele vai buscar as atualizações, tá? Então, o que tem a tralha na frente, ele está ignorando, tá? Não está executando, mas o que não tem a tralha, ele vai buscar. Nesse caso aqui, ó, são os repositórios oficiais, né, da determinada, aqui no caso é o Debian. Então, ó, todas já são os caminhos, né, as URLs de acesso às atualizações dos repositórios da determinada distribuição. Lembrando que cada um tem a sua. O Debian, o Ubuntu, Kubuntu, Mandriva, o SUSE, cada um tem a seu local de busca das atualizações, tá certo? Agora eu gostaria também de mostrar que encontra-se em outro local. O que acontece? Vamos dizer que o Squid, eu tenho uma pasta aqui do Squid que eu salvei por completo. Então observem aqui um detalhe, só para que a gente possa entender melhor. Lembram-se daquelas palavras liberadas, palavras proibidas? Olha só, essa pasta Squid, ela foi copiada para cá, lembrando que existe o Squid Conf, que ele já foi configurado. Agora, como sincronizar as palavras proibidas? Agora você vai ver as palavras proibidas, certo? Eu vou abrir aqui com a aplicação do Office, né, da Microsoft, que é o Word. Estarei aqui, olha aqui as palavras que foram definidas para serem bloqueadas. Olha, eu não vou ler, mesmo porque não é o caso, mas os senhores podem estar observando na tela que, olha só, todas essas palavras aqui, elas estão sendo bloqueadas no meu servidor. Por quê? Porque se eu deixar essas palavras aqui liberadas, as pessoas, os usuários vão ter acesso a essas pessoas. Quando elas jogarem uma dessas palavras aqui no Google, que tentar buscar alguma coisa, alguma página que referencia essas determinadas palavras que eu já defini como palavras proibidas, elas vão fazer o que? Elas vão ser bloqueadas, tá certo? Então, a gente tem que definir a seguinte situação. Temos que definir as palavras que são bloqueadas, que você não quer que os usuários tenham acesso. Porém, tem um detalhe. Nós vamos ter problemas com as palavras liberadas. Você vai precisar fazer o quê? Criar da mesma forma um arquivo para que eles liberem. Porque às vezes, olha só, ele vai fazer restrição por causa de alguma, veículo, por exemplo, culo, ele é um palavrão, vamos dizer, em outra língua, né? Então, ele trava o servidor, informando que a pessoa está fazendo um acesso indevido. Então, você tem que vir solicitar a ele a URL que negou o acesso. Aí você vai associar e vai jogar dentro desse arquivo que você criou como palavras liberadas, você vai liberar para ele. E daí por diante, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai ter acesso a veículo, porque o sistema dessa vez não vai começar agora a entender que veículo está liberado, mas culo não está. E assim vamos fazendo as nossas restrições. Então, lembrando aqui, senhores, que temos também, sites proibidos, né? IPs liberados. Nós temos IPs liberados, como aqui são poucos IPs que são liberados. Então, isso tudo tem que estar, de certa forma, sincronizando com o Squid, com o IPTable, com o Firewall. Isso aí é que vai liberar. Então, isso é um sincronismo. Aqui, se vocês observarem, existe esse arquivo de senhas, tá vendo aqui? Nós temos aqui
todo o pessoal que se logava na minha rede, ou na rede que eu trabalhava, no caso. Então nós vemos aqui, ó, todos os usuários que eram adicionados aos servidores para que tenham acesso ao proxy autenticado. Eles se autenticavam. Aqui lembrando que a senha ela está criptografada, a gente não vai saber, não é a real senha que eles estão usando, tá ok? Então é mais ou menos, né, desta forma, tá certo? Agora, pessoal, a realidade nós temos que observar que nem sempre nós temos facilidade de configuração, mas nós temos que entender uma situação que nós temos que tentar ajustar de acordo com o perfil. Muitas pessoas, elas começam e depois elas param com o sistema, ou seja, com a migração, porque esbarrou nas dificuldades, nos problemas que vai encontrar os usuários, que é um dos maiores problemas de implantar uma rede numa empresa. Não é nem o sistema operacional, é o próprio usuário, porque você vai precisar da força de vontade dele, da determinação e da boa vontade dele para poder facilitar esses acessos. Então, pessoal, a questão você também tem que buscar conhecimento, você vai precisar fazer atualizações, tá? De modo, as atualizações que eu me refiro dessa vez no seu conhecimento. Por quê? Porque só através da informação e do conhecimento é que você vai se sobressair em qualquer lugar que você for trabalhar. Lembrando que esses cursos, eles são os cursos que proporciona a habilidade para o usuário, né, ou para o técnico, que hoje nós vemos que existe muito técnico que deixa de mexer em máquina porque está com o sistema Linux. Então, primeiramente, nós temos que saber se o sistema é físico, hardware, ou se ele é lógico, se é sistema operacional. E como não conhecer o sistema Linux, o técnico ele pode ficar um pouco vendido com essa situação. Mas lembrando que estamos com cursos abertos para poder interagir com as pessoas. Eu gostaria de informar também uma coisa. A informação ela é válida, tá? O conhecimento teórico é fundamental para o técnico ou para o profissional, para o administrador de rede ou de sistema, ou para o suporte, até mesmo que seja o helpdesk. Mas vou atentar para um detalhe, quero deixar bem claro. Não existe vamos dizer assim, o profissional que tem o conhecimento sem a prática. Às vezes tudo funciona perfeitamente, mas na teoria. Agora, na prática é que começa a ficar difícil, ou seja, dificultar a vida do profissional. Então, lembrando mais uma vez, a teoria é fundamental, é primordial, é bom se adquirir conhecimento, mas vamos atentar para um detalhe. A prática ela é primordial numa situação dessa, porque o conjunto do sincronismo dos arquivos configurados é que vai definir se a sua rede está em condições ou não, tá ok? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha ajudado de certa forma essa palestra. Lembrando que o Clube dos Notebooks ele está à disposição e vamos aguardar até as próximas oportunidades, ok? Bom, então gostaria de agradecer a todos e mais uma vez dizer que o Clube dos Notebooks está aí aguardando os senhores para uma possível inscrição de curso e etc, tá ok? Um abraço a todos.